Olá! A Comissão de Desenvolvimento Econômico concentra praticamente toda a discussão que diz respeito à vida econômica do país, desde as relações internacionais até a ordem econômica e os programas de incentivo e sistema monetário. Quais serão suas atividades este ano? Nós vamos saber com seu novo presidente, deputado Lafaiete de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputado, é um país que a gente só fala de economia, já é uma característica. A sua comissão está com todos os temas. Quais serão os temas que o senhor acha que vão dominar esse ano? O Brasil sempre tem a sua economia vivendo de soluços e sobressaltos. E estamos vivendo particularmente um momento difícil da economia. Ali é um palco de discussões de políticas públicas que possam alavancar o desenvolvimento do país. Mas eu penso que existem alguns temas que merecem uma atenção especial e que eu acho que são oportunidades, são janelas de oportunidades que acontecem no Brasil hoje, que nós não deveríamos perder a oportunidade. Eu gosto sempre, antes de citá-los, eu gosto sempre de lembrar uma frase do antigo Roberto Campos, economista importante, e ele falava assim: o Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Né? Não vamos perder a oportunidade. Algumas janelas estão surgindo. Então, uma importantíssima. O Brasil é um país que tem energia limpa e energia barata. Isso nos traz uma vantagem competitiva muito forte. Primeiro, para a questão do hidrogênio verde, que é uma febre mundial, que é um combustível do futuro. Segundo, que está muito em voga agora, está começando essa discussão dos data centers, que agora com a inteligência artificial, os sistemas de computador cada vez mais desenvolvidos, cada vez mais vão ser exigidos os data centers. Os data centers é onde acontecem o armazenamento das informações. E são prédios grandes, de altíssima tecnologia, mas que demandam muita energia. E o Brasil é um país que tem energia limpa e energia barata. E hoje, no cenário mundial, o Brasil está sendo visto como uma grande possibilidade de construção de data centers aqui, para essas grandes big techs. Enfim, é uma oportunidade grande, mas o Brasil tem alguns entraves nessa área. A nossa política sobre a questão de energia é confusa. A questão de importação, que acaba encarecendo demais. As vantagens competitivas que nós temos acabam perdendo pelo encarecimento das taxas de importação, ou seja, precisamos estudar isso com profundidade. Outra questão que também pertence aos debates da comissão, que é a questão de reservas cambiais. Hoje fala-se muito em reserva de Bitcoin, essa moeda digital. Alguns países do mundo já estão começando a trabalhar isso. O Brasil precisa de estudar essa situação, de começar a pensar nisso também, porque ao que parece que o dinheiro digital está vindo e nós precisamos regular isso e precisamos trabalhar essa questão. Pois é, o senhor está falando de questões projetando um país para o futuro, né? Agora, existe uma questão, eu acho que existe desde que o mundo é mundo e que hoje em dia é um momento de tensão no mundo, que é a questão do comércio internacional. Né? A gente está o governo norte-americano, que é um parceiro importante do Brasil, está colocando tarifas, colocando empecilhos à nossa exportação. Ao mesmo tempo, muita gente diz que pode ser uma oportunidade. Como é que o senhor vê essa questão? O Brasil ele tem uma vantagem competitiva muito forte no agro. O Brasil é imbatível. Hoje é o país que produz mais alimentos do mundo, é o Brasil. Ponto. E o mundo precisa de alimentos. É um assunto. Agora, nós não podemos ficar, não deveríamos ficar apenas dependendo do agro e desses produtos básicos, de commodities. Temos também produtos de valor agregado. Agora que os Estados Unidos está taxando o nosso aço, o nosso metal, o nosso minério, nós precisávamos trabalhar de agregar valor àquilo que nós temos. Nós temos muito nióbio, agora jazidas de nióbio foram achadas, mas o Brasil o que faz? Exporta o mineral cru e depois importa o mineral elaborado. Nós temos que ter políticas de elaborar esse minério aqui no país e vender algo com valor agregado maior. São políticas importantes que nós teremos que tratar com o Ministério MEDIC, Ministério de Indústria e Comércio, e também de Tecnologia e, obviamente, Planejamento. O Brasil precisa pensar o futuro.
Deputado, o senhor está falando de uma nova indústria, né? O senhor falou do MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio tem hoje um projeto não é uma reindustrialização, é uma reindustrialização com uma nova indústria, né? Uma indústria verde, porque o país passou por um processo muito grande de desindustrialização, né, deputado? O senhor citou aí a questão da gente vender só produtos in natura, né, praticamente. Exato. Como é que o senhor vê essa questão da indústria brasileira hoje? Nós precisamos de dar esse estímulo para uma indústria de tecnologia melhor no Brasil. O MEDIC tem se esforçado por isso, mas a gente percebe alguns entraves nos outros ministérios, a gente percebe uma certa um desacerto, um desarranjo dentro do próprio governo, né? A gente não falam, os ministérios não estão falando a mesma língua, né? O governo não está falando a mesma linguagem. Então é preciso pacificar e organizar o rumo que o Brasil precisa, que o Brasil deseja tomar. Isso é o governo que tem que decidir. O que a gente encontra muitas vezes boas ideias, bons programas, bons projetos em algumas áreas do governo que são às vezes atravancadas por outras áreas do mesmo governo e que pensam de forma diferente. Então é preciso haver um alinhamento, né? E nós vamos trabalhar nesse sentido. A indústria brasileira apresentou na semana passada, é tradição já eles entregarem para a gente a pauta prioritária para a indústria no comércio. Dentre esses projetos, qual que o senhor acha que pode ter mais destaque? Porque tem desde licenciamento até tem diversas áreas, né? A pauta deles é muito extensa, mas eles estão muito preocupados com a questão da reforma tributária, essa questão das tarifas de importação. Isso afeta muito a indústria, porque muitas vezes a indústria produz, ela constrói um produto nacional, mas que tem componentes que são importados. E como as tarifas de importação hoje estão muito altas, acaba encarecendo o produto nacional. Aí eu prefiro comprar o chinês, prefiro comprar um importado, que às vezes é mais barato do que o produzido no Brasil, o famoso custo Brasil. Isso precisa ser olhado com muita atenção. E essa é uma pauta importante da indústria, que sempre traz para nós, né, para o Congresso, a expectativa de melhorias nessa questão tarifária. Para a gente concluir, só os grandes temas, né? Porque o senhor ainda tem a comissão aborda quase tudo. Essa questão do câmbio. O país, a gente passou por uma instabilidade assim aterrorizante no fim do ano, né? A questão no câmbio no Brasil é uma arma de desenvolvimento, né? Ou não. O Banco Central precisa agir e o câmbio ele acaba sendo reflexo de políticas públicas na área econômica. Como eu falei, o Brasil tem claudicado nas políticas econômicas atuais, o governo não fala uma língua muito clara, às vezes se comunica mal, isso acaba refletindo na questão do câmbio, questão do dólar, que acaba refletindo na economia nacional, que acaba refletindo no emprego, na renda, ou seja, tudo está interligado, mas na base de tudo é o governo que tem que dar o caminho que vamos seguir. E o governo, ao que me parece, ainda não encontrou esse caminho ou não conseguiu conversar de maneira eficiente que mostre o caminho que nós devemos tomar. As primeiras pautas da comissão, deputado, o que a gente pode esperar? Eu penso que esses temas que eu falei aqui no início, acho que vão ser os mais acentuados, né? Essa parte do digital, da economia digital, acho que vai ser algo que vai ter uma importância muito grande. Essa parte energética, embora seja uma política do Ministério de Minas e Energia, mas a parte que afeta a indústria, o desenvolvimento, acho que vai ser um tema que também será discutido. E a pauta é gigantesca, né? Tem toda a questão da indústria, questão de taxa de tarifação, de importação. A pauta é muito grande. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que falou sobre o seu plano de trabalho na comissão este ano. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.